Então, nós vamos tratar aqui algumas dúvidas gerais sobre a vinda do Senhor, algumas questões talvez um pouco mais difíceis de explicar biblicamente. Então, eu coloquei sobre. Muita gente fala que Jesus retornaria dentro daquela mesma geração. Então, falhou, errou, eles não compreenderam o que aconteceu. Depois, diz que alguns não passariam pela morte. Alguns não passarão pela morte antes de verem a vinda do Senhor. Depois da geração, as dores de parto, perspectiva profética, o que o Novo Testamento queria dizer quando afirmava que Jesus viria em breve, e depois sobre a questão, há um arrebatamento antes da vinda do Senhor? Então, obviamente, irmãos, que aqui eu vou colocar aquilo que eu compreendo, que eu entendo, que eu acredito biblicamente. Os irmãos vão poder discordar, vão poder me perguntar, e fica até para vocês mesmos tomarem decisões sobre aquilo que creem. Tá bom? Então, primeira coisa, alguns dizem que a primeira questão que eu coloquei, que o Senhor voltaria naquela mesma geração. Então, há pelo menos 3 textos que abordam isso nos evangelhos sinóticos. Sinóticos é os 3 evangelhos que têm a mesma visão: Marcos, Mateus e Lucas. João, ele trata assuntos que esses não tratam. Então, diz assim em Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns de vós que se encontram aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Marcos 9, 1, 2, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há, de que maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Lucas 9, 27, alguns dos que se encontram aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte. É a mesma questão. Então, o que seria essa questão? Alguns daqueles homens não morreriam sem poder ver a segunda vinda de Jesus? Será que essa era a ideia? Eu não sei o que vocês, eu não sei o que vocês já aprenderam sobre isso, né? Sobre do que seria essa questão de que não veriam a morte. Então, se alguém quiser comentar, está aberto. Mas se você olhar os textos, tanto de Mateus 16, Marcos 9, Lucas 9, depois desse momento dele disser isso, vem a questão do Monte da Transfiguração, onde 3 deles, Pedro, Tiago e João, vão lá. Então, para mim, eu compreendo que essa profecia se cumpre nesses homens. Eles veem Jesus de uma maneira gloriosa, profeticamente, mostrando que como ele iria voltar. Então, aqui se cumpre que alguns não passarão, né? Então não passaram da morte sem ver Jesus dessa forma. Esses 3 homens viram. Se você pegar 2 Pedro 1,16, na verdade, 2 Pedro 1,16. Isso. Muito obrigado, Berto. Muito obrigado. Na transfiguração. Então, isso para mim se cumpriu na transfiguração. Tá bom? Você leu isso no John Stott? Ele cria assim também? Se puder me confirmar, eu ficaria feliz. Glória Peculiar é John Piper, o livro. Que esse eu li no Piper. Então tá bom. Tranquilo. Gosto mais do Piper do que do Stott. Então tá melhor ainda. Então, em 2 Pedro 1,16, ele vai falar que não devemos conhecer, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas inventadas, mas ele está dizendo de si. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa ele foi enviado a seguinte voz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Quando aconteceu isso? Aconteceu isso no Monte da Transfiguração. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estava com ele no Santo Monte.
Então, aqui, Jesus deixou revelar com poder a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali era um antegozo, diríamos assim, era uma alegria anterior, né? Ali, a palavra vinda fala muito da segunda vinda do Senhor. Então, ali ele estava, que Mateus 24:30 vai dizer: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, eles já anteveram esse Filho do Homem com poder e muita glória no Monte da Transfiguração. Lógico que ali ainda não aconteceu tudo, porque ele ainda vai voltar. Mas essa é a questão aqui. Entende? Bom, se tiverem dúvida, se eu estiver indo rápido demais, é uma coisa que eu acredito, então às vezes eu estou falando muito rápido. Alguns irmãos já tinham ouvido isso? Se alguém já tinha, gostaria de saber. Ou se você crê assim, ainda é melhor ainda. Então, esse, no entendimento de Pedro, o que se viu no Monte da Transfiguração foi sim o antigozo da prefiguração da segunda vinda de Jesus. Então, ele não passou dessa vida, não dessa vinda, me perdoe, sem ver isso. Essa é a primeira questão que eu tentei responder. Espero que tenha respondido satisfatoriamente. Deu para entender, irmãos? O que vocês acharam? Alguém pode fazer algum comentário? Vocês estão me ouvindo? Pode dar um joinha aí? Joinha? Não, então não estou falando sozinho, já é um bom começo. O Rafa, Evaldo, Roberto, Elisângela, Fernanda, todos vocês, Kátia, Wellington, já tinham ouvido isso? É, ficou claro? Deu para compreender? Aí você me assusta hoje com essa cara aí, mano, do nada, assim. Você derruba a gente. O Evaldo falou, tá dando para entender. Beleza. Então, continuamos Tá aqui. caindo toda hora aqui. Tá meio. Não foi. Não, foi só esses dias mesmos de leitura. Entendi. O pai para ele assim, né? Então, eu creio como ele. Então, antes de passar, outra dúvida que aparece, antes de passar essa geração, o que significaria antes de passar essa geração? Então, Marcos 13, 29 e 30. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabeis, agora Mateus 24, que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. E Lucas vai responder a mesma coisa. Então, o que seriam essas coisas, né? Então, por exemplo, nós falamos aqui, né? A aparição do Nico, a grande apostasia, a geração que ver isso acontecer não vai passar. E não seria aquela geração em si daqueles homens. Né? Haverá, sempre houve as dores de parto, o que é isso? Guerras, rumores de guerras, mas haverá um nível muito alto, muito grande, e isso nós nunca vimos, e a geração que lidar com isso, e aí quanto dura uma geração, 70, 80, 90 anos, não sei direito, essa geração vai lidar com a volta de Jesus. Então não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então essas coisas acontecem no decorrer de uma geração. Né? Nessa dor de parto, ela aumenta. Só esqueci o versículo que Pedro confirma essa história da transfiguração na carta dele. Eu repito, e acho que está na aula, mas tudo bem. 2 Pedro 1, 16 a 18. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 e 18. Mas está na aula que eu enviei. Então, nós vamos ver um nível de se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriar. Então, isso vai aumentar. Todas essas coisas viverão o seu ápice em uma certa geração. Por isso que nem o Victor ensinou no pós-milenismo, que acredita que tudo aconteceu ali no ano 70 e não se repetirá. Eu não acredito nisso. Eu acredito que no ano 70, perspectiva profética aqui, foi um fato, mas será muito maior do que aquilo. Então, quando a geração que vê algo ainda pior do que aconteceu no ano 70 voltar a acontecer, essa geração não passará. Então, isso
fala de perspectiva profética. O grande teólogo George Lodge, que nos ensina o Jaime ainda não, e agora essa questão da perspectiva profética, ele ensina bem isso, né? Que algumas coisas acontecem de maneira menor, por exemplo, no ano 70, e acontecerá ainda maior no final dos tempos. Tá? Então, essa é a maneira que eu entendo. É isso. Dúvidas até aqui, irmãos? Então, a minha conclusão aqui é que Jesus não falou, e nem que os discípulos tinham entendido que a geração deles viria. Lógico que eles podiam acreditar que aquelas coisas aconteceriam na geração deles, mas ele não falou que era naquela geração que aconteceria todas essas coisas. Tá bom? Alguns usam isso para dizer que Jesus errou e tudo mais. Então, essa aqui é a minha defesa. Então, a minha conclusão é essa: que Jesus não ensinou que retornaria no final daquela geração. Portanto, apesar de muitas coisas que aconteceram, não era chegada a hora ainda dele, não era isso que ele queria dizer. Aí alguém fala assim, mas o Novo Testamento dá a entender que seria algo em breve. Então, nós vamos tratar disso agora, o segundo ponto, né? Quando o Novo Testamento trata como próxima a vinda de Jesus, o que ele quer dizer? Se já fazem 2000 anos. Então, por exemplo, quando a gente pega 2 Timóteo 3, vai dizer, olha, nos últimos dias. Então, nos últimos dias, que algumas pessoas entendem. Os últimos dias é aqueles dias da grande tribulação, que estão chegando muito perto da grande tribulação. Será que esse, de fato, seria os últimos dias? Será que isso é a interpretação correta dos últimos dias? O que os irmãos acham? O que seriam esses últimos dias? O que os irmãos já aprenderam? Então, a maioria, eles entendem. Colocou o verso aqui, o Hélio, né? Isso é isso, ele vai colocar aqui, ó, o verso 17, né? Porque quando recebeu a palavra, esse é meu filho amado que me comprazo, e ouvimos essa voz de do céu estando com eles no Monte Santo. É esse texto mesmo. É isso aí. Então, por exemplo, o Novo Testamento diz em Tiago que o juiz está a portas, em Mateus 24, 33, quando viu todas essas coisas, sabeis que está próximo, está a portas, e até uma expressão que a gente usa, né? O Jesus está a portas. E é bacana, não está errado de usar isso, não, porque esse não é um termo errado de usar, como alguns dizem, porque o Novo Testamento usa. Se o Novo Testamento usa, nós podemos usar. Agora, essa ideia de últimos tempos. Então, é, por exemplo, Timóteo foi escrito para quem? Paulo escreveu aquele livro para Timóteo. E ele usa o quê? Olha, nos últimos tempos. Então, quer dizer que não significava para Timóteo, só significa para agora. Então, Hebreus também vai dizer, ó, nos últimos tempos vai acontecer tal coisa. E estava acontecendo lá. Então, o que ele quer dizer? Desde que Jesus ressuscitou, foi inaugurado o quê, meus irmãos? Os últimos tempos. Não. Os últimos tempos seria muitos poucos dias para a volta de Jesus, tipo 6, 10 anos, 60? Não. Os últimos dias, os últimos tempos é o que? Pós-ressurreição de Jesus. Tudo que vier depois disso é o último tempo, porque a última coisa para se cumprir é a volta dele. Houve a ressurreição, agora só falta uma questão. Esses são os últimos tempos. Deu para entender, Micael? Se você puder, Evaldo, diga, meu irmão, fala que eu te escuto. Boa noite aí, professor Rapaz. Ó, o senhor falou dessas três referências em Mateus, Marcos e Lucas a respeito de estar relacionado, né? Que nenhum morreria até se manifestam em Alguns Deus, deles, né? eles estavam ali. E eles tiveram acesso aí à transfiguração, e na transfiguração, ali pode dizer que é um símbolo da vinda de Cristo no futuro. Isso. E apareceu mais dois com ele, né? E Isso, esse, Elias.
Elias e... não sei se era Elias e Moisés. Moisés. Está relacionado esses dois com as testemunhas que vão ministrar no período lá Me parece que sim, né? da inteligência, né? Me dá a entender que sim, Evaldo. Então, aí, pode também afirmar que vai ser só mais uma vinda, né? Que ele veio na Terra, tal, foi aos céus, e só mais uma vinda, porque os pré-tribulacionistas, eles pregam que haverá um advento, né? Haverá duas vindas, uma para nós e uma no final. Então, como eu sempre defendi, né? Porque eu cresci no Evangelho aprendendo dessa forma. Eu também. De alguns anos para cá, principalmente do período de pandemia, que a gente começou a refletir mais sobre esse assunto, que é um assunto que parece que voltou com muita força nesse período aí. Eu vou falar para você assim, eu tenho refletido muito e colocando numa balança, para mim está pesando mais a questão da pós-tribulação, né? Tribulacional. Ou É, seja, a eu, igreja né? eu concordo com você, porque, na minha opinião, muito. é, não, não, na minha opinião, vou repetir, não há base para essa duas vindas ainda. Tá? Então, eu até vou encerrar falando dela na aula rapidamente. Então, só aqui. A Micaele falou: estou chocada, e a Fernanda colocou: pastor, então é correto dizer, depois da ressurreição de Jesus, começam os últimos dias, os últimos tempos? Sim, olha, eu vou ler 2 Timóteo 3, Fernanda e Micaele. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí ele vai começar a dizer o que estava acontecendo na época de Timóteo. Ele escreveu Timóteo para quem? Para nós ou para Timóteo? Ele escreveu para Timóteo. Ele fala: nesses últimos dias que você está, últimos dias o quê? Cristo ressuscitou. É, Tipo, se não me engano, Moisés e Elias seria símbolo que Jesus estava cumprindo tudo que exigia a lei, o Antigo Testamento e profecias a seu respeito. Pode ser, mas haverá as duas testemunhas, ou seriam eles, ou pessoas que representam eles. A Bíblia fala que haverá essas duas testemunhas. Eu não vou ser dogmático ao dizer que vai ser eles, apesar de eu acreditar um tanto quanto assim, mas vamos pensar que pelo menos vai se representar, haverá juízo, né? E Elias e Moisés apontam para essas coisas de juízo e do jugo do Senhor, do juízo do Senhor sobre o mundo. E a transfiguração aponta para a glória da sua volta. Concordo aí com você. Não, mas eu estou falando aqui até, vocês não têm que concordar em tudo comigo. Eu estou colocando aqui as questões, estou argumentando aquilo que eu acredito. Podemos usar este voltará em breve comparado à eternidade? Você já entendeu como Nosso Senhor é breve? Até as pessoas que mais viveram no Antigo Testamento, comparando com a eternidade, tornaram-se breve. Os irmãos do primeiro século terem essa percepção vindoura. Ótimo, ótimo. Você já deu o gancho aqui para mim entrar. Então, é bem isso mesmo. Ele está potencialmente perto. Então, eu vou tentar mostrar três perspectivas. Potencialmente perto, por que ele dá esse tom de iminência? Porque Jesus mesmo disse que ele não sabia, enquanto estava aqui na Terra, ele não sabia. Então, há uma iminência, ele pode retornar. Então, nenhuma geração deve passar por não. Nós temos certeza que não é na nossa. Ele não falou quando para não causar isso. Então, pode vir em breve. Pode vir em breve. Nós não podemos ter a presunção de presumir que não volta na nossa geração. Nós não temos esse direito. E também não temos o direito de dizer, não, vai voltar na nossa geração, acabou, é agora, é daqui 10 anos. Nós temos que ter essa santa expectativa. A advertência do Senhor é o que em Apocalipse? Eu venho sem demora. Nós temos que acreditar nisso. Nunca devemos presumir e negligenciar a nossa vigilância espiritual de que nós não possamos enfrentar a vinda do Senhor. A surpresa. O breve é um tom de urgência para qualquer momento. Sim, esse é o primeiro. Potencialmente perto. Perfeito, como o pastor Rafael colocou aqui. Segunda coisa, que é o que eu falei para a Fernanda e para a Micaele. Segundo ponto que eu queria deixar apontando para isso. Olha, vivemos nos últimos tempos. Então, esses últimos tempos foram inaugurados. Bom, eles não vão ser inaugurados quando mais alguma coisa acontecer. A ressurreição de Jesus começou os últimos tempos.
Entendeu? 1 Pedro 1,20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado. Quem foi manifestado? Quem era conhecido antes da fundação do mundo e foi manifestado no fim dos tempos? Jesus. Por amor de vós, que por meio deles tenham fé em Deus. Olha como ele está dizendo que em Jesus se inaugurou o fim dos tempos. Em Jesus se inaugurou isso. Em Hebreus, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Hebreus 9:26. Então, eu tô falando, falei aí de 2 Timóteo. Então, existe isso. Terceiro ponto que eu queria deixar para vocês. O demorar que não é demorar. Como que eu vou querer falar isso para você? Por exemplo, olha, a nossa vida é muito curta, na nossa perspectiva. Mas você vê, Isaías, Sofonias, Abacuque, todos eles diziam que, perto está o grande dia do Senhor. Perto está o Senhor, apontando para o Messias. Para eles poderia ser distante, mas é perto, porque isso se passa rápido na visão celestial. Ele não tarda, ele vem na hora certa. E, principalmente, isso nos leva a pensar o quê? Ele está divinamente perto, o tempo dele não é o nosso. Né? Pedro deixou isso claro, olha, né? Para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, isso é um tom de urgência, como disse o pastor Rafael. Já vivemos no tempo final, já vivemos, e também é uma linguagem divina. Para ele, tudo é rápido, tudo é um sopro, não é como para nós. Entendeu? Ele não tarda como alguns estejam pensando. Então, a vinda do Senhor está perto nesses 3 sentidos que eu falei. Entende? É potencialmente perto, iminência, urgência, é a melhor palavra, urgência, divinamente perto, porque as coisas se passam no tempo dele e vivemos, sim, no fim dos tempos. Mostrei alguns textos que a Bíblia fala, depois até gostaria que se a Fernanda e a Micaele colocassem no chat eu falasse se entendeu essa questão, porque essa aqui é uma questão que eu gostaria muito de ver se vocês entenderam, pelo menos a minha perspectiva, mesmo que não creia, porque quando eu entendi isso, mudou completamente a minha visão. Eu li em 2 Timóteo 3, no fim dos tempos, tá falando com Timóteo. Depois eu li em Hebreus, ele inaugurou o fim dos tempos. Depois eu li em Pedro, nele se começou o fim dos tempos. Eu falei, o texto está dizendo que nele começou o fim dos tempos. Por que eu fico esperando uma guerra para dizer que os fins dos tempos começaram? Perguntas, irmãos? Por favor, vocês vão melhorar muito minha aula hoje se vocês perguntarem. E que eu vou entrar agora na questão se haverá um arrebatamento, então. Secreto, repentino, como alguns acreditam. Então, ninguém. Eu não defendo, irmão, esse arrebatamento repentino e secreto antes da grande tribulação. O Novo Testamento, já falei na outra aula, vai acontecer o que? Apostasia. E quem era o homem que tinha que aparecer? O anticristo, o iníquo, o homem da perdição. E nós ainda não estamos vendo ele. Que bom, Fernanda. Fico muito feliz que entendeu. Então, seremos arrebatados no fim, vai dizer Tessalonicenses 4:17. Mas antes, depois Tessalonicenses vai dizer que algumas coisas precisam acontecer. Nós vamos encontrar ele nos ares, e esse encontro ocorrerá uma só vez, e não 2 encontros nos ares. Né? Por exemplo, Mateus 25:6 diz, mas à meia-noite ouve-se um grito, eis o noivo, sai ao encontrar. E aí sai e encontra. Não diz que haverá outro encontro. Entende? Segundo Tessalonicenses 1, do 5 a 8, diz que haverá tanto alegria e justiça no mesmo dia. Alívio, a palavra melhor, alívio para os que são arrebatados e vingança no mesmo dia. Eu vou ler o texto. Há um sinal evidente do reto
juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, sois atribulados. Alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor com os anjos do céu, poder em chame de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Aqui dá a entender que ele está fazendo as duas coisas. Não sei se os irmãos concordam, depois conferem na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 1, do 5 ao 8, que isso acontece de uma vez e não em duas questões diferentes. Não aponta para o arrebatamento pré-tribulacional, mas sim para uma coisa que acontece de uma vez. A reunião com Cristo será de uma vez. Diz assim, 2 Tessalonicenses 1:2. No que diz respeito à vida do Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, a nossa reunião com Ele, nós nos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbe, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Alguns já estavam supondo que já tinha chegado para alguns o dia do Senhor. Ai das grávidas. Ai das grávidas. Primeiro, lembra a perspectiva profética. Ai das grávidas, porque aquelas que estavam lá no ano 70 sofreram muito em Jerusalém, já voltam maior. Você imagina quando vier uma grande perseguição, como uma mulher grávida vai fugir? Ai das que estiverem grávidas. Será dia difícil na grande tribulação. Não estou negando que não haverá. Eu não sei se respondeu o Wellington, mas é. Antes dessas aulas, eu tinha pavor de falar sobre a volta de Jesus, pois eu achava que só os vencedores subiriam. Mas quem não fosse vencedor seria torturado para negar Jesus, que foi como eu aprendi. Mas agora tenho prazer em falar sobre a volta de Jesus. Que alegria ler isso, Fernando. Essa é a minha alegria, então. Saber que as pessoas passam. Ó, não sei se a Fernanda vai concordar, mas essa visão dos vencedores, na qual eu já criei, já preguei, eu li os livros do Otmani, te dá mais um terror da volta de Jesus do que um amor pela volta de Jesus. Porque ela está dizendo que alguns vão, outros ficam. Ela cria classe de crente. Ela não traz um alívio. Agora, sim, também não estou dizendo que não haverá tribulação, que não haverá perseguição. Haverá. Mas ela será perto de tudo breve. O Senhor disse que diminuiu para que os seus filhos suportassem. E será de uma vez o seu povo será reunido. E nós seremos salvos. Aqueles que estiverem na grande tribulação, crendo no Senhor, Ele nos sustentará. E não simplesmente que, se nós negarmos, agora iremos ao inferno. Eu também acho que aprendi errado. Você vê, os argumentos de Paulo me dão uma ideia de que ele é, como o Evaldo vou dizer aqui, pós-tribulacionista, porque ele vai dizer, olha, ninguém, ó, não suponha que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Porque este dia não acontecerá, não acontecerá esse dia, sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele foi revelado, irmão? Não foi. Então esse dia não chegou. Eu, para ser sincero, fiquei pensando, será que na grande tribulação, desculpa, será que na pandemia vai aparecer um homem capaz de tudo? Não apareceu. As guerras aumentaram. Então isso não aconteceu ainda. Não aconteceu. Então eu não acredito na iminência do arrebatamento. Pelo menos 3, 4 anos nós estamos distantes disso. Nem do arrebatamento, desculpa. 3, 4 anos para que se apareça o filho da perdição, para que as coisas aconteçam. Então, não acredito que pode acontecer de, uma, de um momento para o outro assim. Jesus também diz em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, que seus discípulos eles terão que suportar essa tribulação. Então eles passarão essa tribulação. Não há nenhuma evidência dita por Cristo que removeria
os seus dessa tribulação. Na realidade, ele diz que esses dias foram o quê, irmãos? Abreviados por causa de quem? Alguém pode me dizer por causa de quem que foi abreviado? Bom, vocês estão me ouvindo? Me dá um joinha aí. Ninguém respondeu, tô achando que tô falando sozinho agora. Ah, tá bom. Esses dias não foram abreviados por causa dos justos, por causa dos eleitos. Poxa, se foi abreviado por causa deles, mas eles não iam passar. Por que que foi abreviado? Nós cristãos não vamos experimentar por amor? Não entendi. Por amor do Senhor, ele, em breve, ele reduz para que os eleitos suportem. Mas se eles vão suportar, então eles vão ter que passar. Essa é a minha ideia. Entende? Eu acredito que os cristãos experimentem a tribulação como um evento de purificação, de perseguição, mas não como a ira. A ira de Deus não é para nós. Né? Atos 14, 22 diz que é por meio de muitas tribulações que nós vamos entrar no reino. É, outra coisa, 1 Pedro vai dizer que não estranhe é, o ardente fogo que surge no meio de vocês. Então, sempre apontando que nós passaremos por tribulação. Evaldo diz, isso tem tudo a relação na geopolítica? Tem. Não tem como negar. Tudo vai ter que ser ajeitado politicamente para que o anticristo se manifeste. Essa é uma realidade. Ele vai ter que vir de alguma nação poderosa que acalme a geopolítica mundial para ele ser aceito. Né? Então, é aquilo que eu falei na outra aula. Né? Por isso que eu tenho muita dificuldade de pensar num chinês, num russo, porque o Ocidente não aceitaria. Entende? Mas aqui, agora estou falando da mente geopolítica, né? Mas tudo passa por isso. Não tem como. Até eu lembro que os colegas meus achavam que era o Macron, né? Eu falei, o Macron não consegue trazer paz nem na França, filho. Como que ele vai trazer paz mundial? Na minha maneira de ver, os crentes eles não estão imunes a passar por tribulação. E eles passarão por tribulação. E passarão pela tribulação. Por esse momento de tão grande provação que o mundo passará. É, por exemplo, a Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que porque guardaste a palavra da minha perseverança, para a igreja de Filadélfia, te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Te guardarei na hora da provação, será que significa mesmo que ele vai tirar a gente do mundo no arrebatamento? Não há nenhuma palavra aqui de arrebatamento que ele usou em outros textos, nem no original não há. Será que ser guardado não, na hora da aprovação, de vez ser retirado do mundo, seria que Deus nos pouparia algum sofrimento, nos protegeria e a mão dele de maneira milagrosa nos protegeria muitas vezes? Essa ideia já está em Gálatas, que diz que ele vai nos livrar do mal do presente século, como ele nos livra hoje já de muita coisa. Então, eu não consigo olhar para Apocalipse 3:10 e interpretar aquele texto como se fosse ele nos livrando, nos arrebatando, porque não tem nada no texto. Eu vou até ler o texto, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, ele vai guardar da aprovação, mas guardar, a palavra no original guardar, não tem nada a ver com arrebatar, retirar, não tem. E assim, pensa biblicamente, não ele foi guardado, ele não foi retirado, e Moisés e todos os outros foram guardados e nunca retirados. Todas as palavras já foram cumpridas para a volta de Cristo? Não. Tudo. Não. Aonde a grande comissão acaba? A hora que a grande comissão acabar, da maneira que tudo que tinha que ser feito, ele volta, mas é, falta alguma coisa, mesmo que for pouco, falta. E do plano divino, entende?
Agora, não, pós-tribulacional tira a questão da vigilância. Não tira, nós temos que estar vigilantes até para poder enfrentar essas batalhas que virão. Então, irmãos, eu acredito realmente numa única vinda futura de Cristo. Não acredito, eu brinco, né? Que não tem repescagem, né? Vai uns e alguns vão depois. Eu não consigo acreditar nisso, tá? Não vou negar que há bons homens que pregam isso, que eu os respeito, não estou aqui falando que é uma heresia e tal, mas não consigo ver base para isso. Eu, na minha maneira de enxergar, eu uso as palavras do John Piper, tá? O ponto de vista, ele diz, pré-tribulacional não pode oferecer apoio convincente no Novo Testamento de ensinar um retorno antes do Senhor. Esse guardar é dar força para suportar um escape ou força para lutar. Fé, concordo plenamente com você, Wellington. Pode falar, Rafa, por favor. Levantou a mão. Diga. Fala que eu te escuto. Ah, foi sem querer. Então agora vai ter que fazer a pergunta. Sem problema. Dúvidas até aqui, irmão? Por favor. Vamos lá. Quando não tem pergunta, eu sempre digo a mesma coisa. Ou entenderam tudo, ou como não entenderam nada, não tem nem o que perguntar. Não estou entendendo mesmo esse negócio. Então, irmãos, o que deve, então, para me caminhar para o fim aqui, acontecer antes da vida do Senhor? Então, semana passada eu falei duas coisas que necessitam acontecer. A pergunta do que o Rogério fez aí. O que precisa, então? O que falta se cumprir? Então, ainda não aconteceu apostasia, haverá um nível gigantesco de apostasia, de gente que nós tínhamos certeza que era cristão, se apostatando da fé, ensinando falsas doutrinas, ou virando inimigo da fé, perseguindo a fé. Dois, isso já não está acontecendo? Da maneira que a Bíblia diz, não. Do nível que a Bíblia diz, ainda não. Acontece, é fato, conheço pessoas. Qual versículo é esse? 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia que será algo muito grande. O Elton fez um comentário. Seria tipo no Santos, meia tribulação, sofrimento de resistir por amor a Cristo. Isso. O Senhor vai sustentar seu povo no meio da luta. É isso mesmo, Elton. Perfeito. A doutrina da perseverança dos santos ensina isso de maneira maravilhosa. Então, nós estamos aqui em dezembro de 2024. Não há esse nível de apostasia ainda e não há alguém que a gente possa identificar como anticristo. Mas por que devemos entender como grande apostasia? Não como grande apostasia, mas diz aqui que haverá apostasia. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, uma ou outra pessoa se virar contra o evangelho, isso acontece desde Paulo, Demas, Alexandre Latoeiro. Então, quando aqui diz que haverá, que venha a apostasia, é que me dá a entender que ela será grande, entendeu? Será, mas você tá certo, não tem a palavra grande aqui, eu acabei colocando. Tá certo, Micael? Mas vem a apostasia. Então será um movimento de apostasia. Pode falar, Rogério, por favor, pecador. Que tá me devendo um ano inteiro na churrascaria. Vai, Rogério. Ah, do Natal mais um. Pastor, eu sou igual o senhor aí, ó. A questão da repescagem, eu também não acredito. Jesus vai voltar, aí, né, nós subiremos, aí vai ressuscitar os mortos, e é o fim. Sim. Aí depende, se Tem você muita for gente que fala que vai ter milenista. a segunda vinda. Tem gente que vai ter a segunda vinda para tempo do pessoal se arrepender, daqueles que ficaram, mas Não. aí fica muito fácil. Ó, não é questão de ser fácil. Vamos tentar ser bíblico. A Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai vir como o quê? Como juiz. Eu estou errado? A Certo? Bíblia fala que ele vai vir como juiz. Que ele veio como cordeiro, agora ele veio como juiz, para julgar as nações. Então não tem essa outra, mais uma chance. Não tem. Ele vem para julgar as nações, como juiz. E ele vai julgá-las.
Entendeu? Depois disso, só pode acontecer duas coisas. Ou a eternidade, ou se houver o milênio terreno. Não tem outra questão. Eu ouvi gente falar, não, que vai recolher o Espírito Santo, vai Não, ter tudo gente bem. tentando A grande escapar, não tribulação, vai subir, e aí as vai pessoas sair acreditam que tudo. na grande tribulação não haverá o Espírito Santo. Mas como não vai haver o Espírito Santo? Como é que alguém vai se converter sem o Espírito Santo? A grande tribulação acontecerá, pessoas serão perseguidas. Ok, concordo. Mas haverá o Espírito Santo, senão a gente não seria nem sustentado. E também ninguém seria convertido. Mas a grande tribulação, o negócio vai ferver mesmo. Fernanda, pode falar, por favor. Fernanda? Acho que a Fernanda fez que nem o Rafa. Levantou a mão sem querer. Mas se não for, pode falar, Fernanda, por favor. Então, ele vai dizer nesse mesmo texto que o espírito da iniquidade já opera, mas já expliquei isso semana passada. A tal da apostasia, que nem eu falei, né? Já dei uma explicada aí. Ele já tinha dito em 2 Timóteo 3 que haveria tempos que os homens seriam avarentos, egoístas, e foge desse. Então, eu acredito, como diz 2 Tessalonicenses, vou até abrir aqui. Calma aí, só um minuto. 2 Tessalonicenses 2:7. 2:7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o retém até que do meio seja tirado. Então, um dia, essas amarras, por que eu falei que a apostasia será maior? Agora está explicando melhor para a Micaela, que ela fez uma ótima pergunta. Porque as amarras que impedem um agir maior, elas ainda estão amarradas. Mas haverá um tempo que será retirado. E aí veremos isso de uma maneira muito grande. Ainda no finzinho, teria pessoas se convertendo, crendo em Jesus. Eu creio que sim. Eu creio que sim. O Senhor vai salvar pessoas da grande tribulação, não há nada. A Bíblia diz no Apocalipse que esses aqui vieram da grande tribulação. É como se eles fossem convertidos na grande tribulação. Acredito nisso. Então nós passaremos por tudo. Se estivermos aqui, não morremos antes, sim. E quando Jesus voltar, será para julgar. Julgar no sentido seguinte, ó. Porque para nós já está resolvido. Alguns falam, não, nós seremos julgados. Não, se você crer em Jesus, já acabou. Você está salvo. O julgamento só vai ser, entra para o gozo. Aí tem a questão da recompensa, do galardão. Ok. E os ímpios serão condenados. Esse julgamento já aconteceu na cruz do Calvário. Quem creu, salvo. Quem não creu, não está salvo. Ali vai ser, como diria assim, dada a sentença. Seria nisso. Julgar no sentido de informação da sentença. Seria tipo igual o livro dos mártires? Sim. Onde as pessoas que assistiam, algumas pessoas sofrendo, até poderiam se converter através de ver a fé dos crentes. Sim, o Espírito Santo vai usar essa fé dos cristãos de suportarem muita dor para salvar outras pessoas. Ele sempre fez isso na história. Se você lê sobre a Romênia, sobre a China, o livro dos mártires é um grande exemplo de gente que o Espírito Santo usou o sofrimento dos crentes para salvar outras pessoas. E eu acredito que será ainda maior na grande tribulação. O que falta, então, para vir o tal do fim? O término da grande comissão é a evangelização total. O que seria essa evangelização total? Não sei, irmãos. Eu não vou aqui inventar uma teoria, mas diz que tem que acontecer ela. Esse evangelho do reino tem que ser pregado a todo o mundo até que venha o fim. E ele tem que acontecer. E então virá o fim. Então, por isso que eu falo, né? Mateus 24 fala de então virá o fim. Então, na minha concepção, é, a questão que ele aponta para o ano 70 de Jerusalém destruído, os pós-milenistas, mas não veio o fim. Então, isso ainda acontecerá. O ano 70 ainda não foi o fim. Então, não é o fim porque a grande comissão não está, a missão da grande comissão da igreja não está completa, não é o fim porque haverá um nível de guerra, rumor de guerra e de perseguição que ainda não existiu. Então, fica muito difícil para nós saber.
Pode-se dizer que falsas pregações também apontam a apostasia? Com certeza. Se tem uma coisa que o apóstata faz e vai fazer muito mais. Sei lá, por exemplo, teve gente falando nesses tempos que tal político é a salvação. Você não acha que no tempo de apostasia muitos não vão apontar para o anticristo e dizer ele é a salvação? Isso aí vai acontecer. Falsas pregações de mentiras doutrinárias descaradas são o grande sinal de apostasia. Olha, vou dar um exemplo. Olha para o Ed René da vida. Olha o tanto de absurdo que esse camarada fala. Só vou dar um exemplo só. E acontecerá alguns sinais na volta de Cristo, e eu vou ler o texto na íntegra, que talvez a gente não saiba dizer qual é. E está lá em Mateus 24, 29, tentando responder a pergunta do Rogério Pecador aí, quais seriam esses últimos sinais? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, logo em seguida a tribulação. O sol escurecerá, é o fim da grande tribulação. A lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu, aleluia, o sinal do Filho do Homem. Glória a Deus por isso. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória, apontando para aquilo que já tinha meio que acontecido no Monte da Transfiguração. Agora, vamos pensar aqui. O que seria o sol escurecerá? Fica tudo escuro? Eu não sei. Haverá um eclipse? Os primeiros eclipses, alguém deve ter pensado isso. Estrelas caindo, será que seriam meteoritos caindo na Terra? Aqui, irmão, eu estou dizendo que será isso, eu estou colocando em dúvida. O céu será abalado, será que trovão? Será que um terremoto seria. Sei que aí seria a Terra sendo abalada? Não sei. Agora, há uma coisa bem interessante: diz que haverá um sinal do Filho do Homem. Que sinal será esse? Eu vou contar uma história aqui, mas, ó, por favor, um dia eu contei essa história dando aula, os caras estavam falando que isso aí era certo, que eu falei, não. Há povos cristãos que já creram que no grande dia da volta do Senhor os, haverá um grande sinal da vida do Filho do Homem. Então eles criam que no dia da volta do Senhor eles acordariam e haveria uma grande cruz gigantesca no céu que todo mundo veria. Eu não estou dizendo que isso vai ser, mas ia ser bonito demais, né? Ia ser emocionante demais saber que o nosso Senhor está voltando com o sinal de uma cruz no céu. Não, eu não sei, não estou falando que é isso, por favor, mas haverá um grande sinal no céu que nós cristãos, de alguma maneira, compreenderemos que chegou o dia. Então, como que isso pode ser comparado com um arrebatamento secreto, irmão? Você está falando aqui, olha, aparecerá um sinal do Filho do Homem. Todo mundo vai ver. Os crentes, nós vamos pular de alegria. É hoje. Então, portanto, esses eventos cósmicos, na minha maneira de ver, de crer, eles acontecerão. Eles não são figurativos, eles não são, não, é só um exemplo. Não. Eles acontecerão de fato. Então, isso nos garante que o fim não está tão perto, não está acontecendo essas coisas. Tá bom? O homem da iniquidade não aconteceu, não está caindo meteorito no céu ainda. Então, por isso que eu acho que demoraria pelo menos um ciclo aí de 3 a 7 anos para que isso começasse a acontecer. Teoria minha. Tá bom? O Piper fala em 7 anos para se começar o movimento até se encerrar. Então, uma coisa é fato. Essas coisas não aconteceram ainda. Entende? Pastor, lá na cidade de Damasco amanheceu com o sol desse jeito. Não aconteceu nada depois daquilo. Não aconteceu nada. Tá bom? Então, a pergunta que eu quero encerrar aqui. Podemos esperar um arrebatamento iminente a qualquer momento, as nossas roupas ficarem dobradas? Não. A minha resposta pessoal é negativa. Não estou dizendo que você tem que crer como eu. Eu estou aqui argumentando aquilo que eu acredito. O homem da iniquidade não se manifestou, não houve essa tal dessa apostasia, esses sinais não estão acontecendo no momento. Tudo isso para mim não está acontecendo. Mas isso tem que diminuir a vigilância? Não, nós temos que ficar bem esperto, porque isso pode acontecer.
A Bíblia diz: vigiemos, fiquemos apercebidos quanto mais esse dia aproxima. A gente não pode negar que cada dia que acordamos, estamos um dia mais perto desse dia. Então, não sabemos nem o dia nem a hora, e até vou dar algumas dicas, assim, aplicações para a vida. Como nós aplicamos tudo isso para a vida? Meus irmãos, queridos, qualquer pessoa que venha dizer, como disse o pastor Rafael aí, não, você não tem como saber o dia e a hora, mas dá para saber o ano. Qualquer pessoa que venha dizer ano, perto, década, às vezes nem é uma má pessoa, mas ela está ficou tão focada nessa questão que ela acha que descobriu uma coisa. Todos que tentaram chegar perto disso, todos erraram. Não entre por essa. Nós não sabemos. Olha, Tessalonicenses diz que alguns não queriam trabalhar. Não queriam trabalhar por causa da iminência da volta de Jesus Cristo. Já aconteceu isso, né? Não é em Tessalonicenses. E Paulo falou: ó, vai trabalhar, que aquele que não trabalhar não vai comer. Vai trabalhar. Jesus vai voltar, isso vai acontecer, e você pode ser encontrado trabalhando, não tem nenhum problema. Então nós temos que ficar vigilantes. Sim. Mas com essa perspectiva que eu estou falando. Sem imaginarmos que então temos que parar tudo e podemos imaginar o momento e a hora. Entende? Isso é um erro muito grave que nós não podemos comentar. Também não podemos negligenciar a vida cristã e só porque não cremos nesse arrebatamento iminente. Nós temos que esperar, focar nas nossas responsabilidades, até para, se viermos passar por esses dias, estarmos prontos para passar. A promessa, algumas afirmações aí, a promessa do retorno de Cristo é segura e central à fé. Essa é a nossa rica esperança. Os últimos dias, mais uma questão que eu ensinei aqui, foram inaugurados na primeira vinda do Senhor. A volta de Cristo será repentina e inesperada para aqueles da perdição, mas dentro do tempo divino. O em breve de Deus não quer dizer o em breve humano, mas é certo e confiável, e alguns sinais aparecerão. Não há, na minha concepção, respeito às posições diferentes, base para um arrebatamento secreto. A Escritura ensina sinais e eventos que precederão a volta do Senhor. Aplicações para a vida? Não, vivamos vigilante e constante. A certeza da volta do nosso Mestre e de dias de tribulação tem que nos levar à santidade e à prontidão. Não deixe que nada ou uma demora aparente enfraqueça a nossa fé. Fortaleça a sua esperança em dias difíceis. Por pior dia você pode estar vivendo hoje, irmão. Um dia estaremos com Cristo. E tudo isso passará. Nunca esqueça de cumprir a grande comissão. Pregue o Senhor Jesus a tempo e fora de tempo, que essa é a nossa missão. Também não, eu vou pregar para apressar, para adiantar a vida de Jesus. Não, você não adianta nada. Você chega atrasado em compromisso que você marcou uma semana antes. Você não vai adiantar a volta de Jesus. Se viu um pastor falou, não, nós vamos adiantar a volta de Jesus. Esse mesmo irmão, qualquer reunião, o bicho chega atrasado, mas acho que vai fazer Jesus voltar antes. Meu Deus do céu. Confie no tempo perfeito de Deus. Deus tem seu tempo. Ele controla a história e as coisas vão acontecer. Bom, qualquer ideia como a Ellen White lá da Adventista, não, Jesus era para ter voltado dia tal, não voltou porque nós não cumprimos certas coisas, agora ele está andando no mundo até que isso se cumpra. Mostra um Deus que não tem controle sobre as coisas. Por isso que Ellen White é herege. E estude a palavra com diligência para que gente sensacionalista de YouTube, que fica lá falando da Terra plana, dos Illuminati, dos Bilderbergs, dos não sei o que, do Sol, de não sei das quantas, de não sei da onde, não roube seu coração. A Bíblia diz, já falei isso, que Absalão roubava o coração dos soldados de Davi. Esses homens querem roubar o nosso coração de Cristo, que nós ficamos tão atordoados, tão temeroso dessa volta, e vendo sinais até onde não tem, que o nosso coração se volte só para isso e venhamos perder a beleza de Cristo e o amor por Ele. Perguntas, irmãos, estão me ouvindo? Joinha aí para ver se estão me ouvindo. Sim. Perguntas, comentários, por favor, para a gente ir encerrando. Sim, será um sentimento
maravilhoso isso aqui que você escreveu. Comparado às escrituras, os salvos verão os sinais e perceberão o que está acontecendo. E para o ímpio não fará nenhum sentido, nada. Ele vai ver sinal e se fosse hoje em dia, vai estar em guerra, não sei como vai ser, e vai no shopping fazer alguma coisa. Esse sinal iremos saber assim que olharmos, porque o poder do Espírito nos capacitará. Eu creio nisso, Roberto. Nós veremos num dia, se nós estivermos vivos, que nós acordaremos de manhã, veremos um sinal e poderemos dizer: é hoje. Chegou o dia de encontrar o meu Senhor. Eu acredito. O Evaldo falou: eu acredito que a Terra é plana. Não, tranquilo. Vou entregar os remédios pro Rogério. Ele te leva. Zoeira, Evaldo. Zoeira. Zoeira. Se você acredita, tranquilo. Não sei se você está zoando ou falando sério, mas se você acredita, tranquilo. Só queria que você me explicasse como que alguns locais, por ela ser redonda, uma esfera, alguns locais ficam meses sem luz. E outros ficam muito tempo com luz sem noite. Já tem alguns remédios aqui, já vou mandar já. Mais tranquilo. Eu acho que você falou zoando. Mas se você Professor, falou... eu tô dando risada aqui. Não, eu falei assim porque eu fui na casa de um camarada visitar que veio na igreja, o cara ficou 3 horas falando pra mim que eu tinha que acreditar que a Terra era plana. E ele não ficou na igreja porque eu não acredito que a Terra é plana. É demais também. O cara não ficou na igreja porque a Terra é plana. Eu pensei, mano, a Terra pode ser plana, mas tu é chato pra caramba, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu era chato, velho. Não tem saco de ninguém, não. Irmão, mais alguma pergunta? Vou encerrando aqui, mas